Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossa quarta semana do PET 6, né? É a última semana desse PET e essa semana nós vamos tratar da a imigração e o mundo do trabalho, tá? Isso tudo está intimamente ligado, né? E esses conflitos mundiais que afetam todo mundo. Então é um momento muito específico para a gente falar sobre isso. Aqui estão alguns conceitos do PET, né? Mas são conceitos que a gente já conhece, mas que é sempre bom a gente relembrar, até por causa do momento que a gente está passando, né? Próximo da Semana da Consciência Negra. Então é bacana a gente rever esses conceitos, né? Racismo é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos. Quer dizer, um povo não pode discriminar o outro só porque o outro é diferente, né? Só porque tem outra cultura, só porque tem outro formato físico, né? Outra cor. Então a gente tem que pensar nisso, que o Brasil hoje tá sofrendo muito de racismo, com racismo, né? Xenofobia consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros, né? Então, esses países mais ricos exploram todo mundo, exploram os países mais pobres. Mas na hora de receber o imigrante desse país, o migrante desse país, eles não aceitam, né? Eles não aceitam, eles ficam indiferentes, eles ficam com preconceito, agem até com violência, né? Se fecham para não aceitar esse imigrante, né? Fluxo migratório consiste no movimento de entrada, que é a imigração, e de saída de pessoas, que é a migração, né, de um determinado país. Então, esse fluxo ele está constante no mundo inteiro, principalmente é, no continente africano, no continente asiático, né, que são os mais afetados por essa crise mundial. Né, a América Latina também. Então, as pessoas que estão afetadas por guerras, por fome, por desemprego, elas procuram lugares melhores, lugares mais estáveis para viver, para criar sua família, né? Para viver dignamente. E aí sofrem muito, né, com a xenofobia e com o racismo. A crise atual. Da onde vem essa crise, né? Os empresários lucram mais com o capital especulativo e investem cada vez menos no capital produtivo. Nós já falamos isso nas outras aulas, né? Então, os empresários eles querem só investir o dinheiro, jogar para lá e para cá o dinheiro e ganhar juros, ganhar dividendos, né? Sem investir no capital produtivo. E se não tiver capital produtivo, o que, que acontece? Vira especulação, como aconteceu na crise lá de 1929, que nós já estudamos, né? Então, nós precisamos ter um capital produtivo para gerar empregos, para gerar riquezas, né? Então, todo mundo ganha. E aí a roda da economia gira, né? A globalização nas últimas décadas promoveu fortes integrações econômicas e culturais e trouxe consequências como o aumento das desigualdades e crises econômicas. Desculpa. Nós já estudamos a globalização e nós vimos, né, que essa, essa ligação de todo mundo está ligado culturalmente, economicamente, né? E aí essa ligação ela promove um forte intercâmbio cultural, né? Que traz consequências, como o aumento das desigualdades e crises econômicas. Porque os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres. E como estão todos interligados, o que acontece no país interfere diretamente no outro país, não é? A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos, cada vez menores e mais ricos. Foi o que eu falei, né? Por estarem todos interligados, o mais rico sempre vai dominando, vai comprando, vai dominando outras empresas, outros países, né? E acaba gerando essa desigualdade. Essa situação traz polarizações sociais, culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras,
né? Xenofobia, racismo, intensificação de crises políticas, econômicas e sociais. Nós também já estudamos em outras aulas, né, que essas diferenças, essas polarizações, né, só trazem conflitos, né? Perseguições políticas, guerras, xenofobia, racismo. Então, tudo é através dessa crise que o mundo está passando. Então, as pessoas com a crise, elas vão fugir da crise, né? A migração, né? Os fluxos migratórios revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos, a Europa nos últimos anos, né? O que acontece? Os que estão sofrendo mais, eles procuram lugares melhores para viver. Acontece que quando eles chegam nesses lugares, os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, estão passando por crises econômicas também, né? E aí cria esse preconceito, essa separação, né? Os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas pela atual crise. Em busca de melhores condições, e parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância, desconfiança, né? Que muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações específicas. Olha só que coisa, que afetam os direitos humanos. Então, é para a gente ver, né? Como eu falei antes, esses países também estão em crise, e aí chega o imigrante e eles ficam com medo, ficam intolerantes, ficam desconfiados e acabam não recebendo bem esse imigrante, né? E aí eles absorvem práticas racistas, violentas, né? E todo esse conflito acaba gerando legislações específicas para regular a imigração. E aí isso afeta os direitos humanos. Então, alguns povos mais frágeis vão perder os seus direitos. 11 de setembro de 2001. Essa data, né, foi o dia do atentado às Torres Gêmeas de Nova York, né, que foi um marco histórico que fundamentou o desrespeito aos direitos humanos básicos, né, tanto pelo, pelos terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, né, quanto pelos Estados Unidos, que perseguem, que maltratam, que invade países dos outros, né, de outras culturas, e sem se importar com as suas questões internas, né, e só pensando no dinheiro, no capital, no petróleo, que eles tanto adoram. Né. O mundo convive com prisões de imigrantes, as instalações de escutas telefônicas, a espionagem via internet contra pessoas, instituições e governos. Tá vendo? Isso aqui é um bom exemplo. Os Estados Unidos faz isso muito, né? No mundo inteiro. Mas eu vou dar um exemplo que está perto da gente, que a gente fica fácil de entender. Em 2016, eles patrocinaram um golpe de Estado no Brasil. Né? Não houve guerra porque o Brasil é muito pacífico, o brasileiro é pacífico, mas eles tomaram de assalto o país, tomaram o pré-sal, isso tudo por causa do petróleo. Né? O Brasil teve a maior descoberta de petróleo dos últimos tempos e os Estados Unidos, com espionagem contra as instituições, contra o governo, né? Vazou informações secretas do governo brasileiro e aí conseguiram orquestrar um golpe de Estado, né, que a direita deu em 2016 e nós estamos pagando, estamos sofrendo as consequências hoje disso. Né? Então, a crise econômica norte-americana mostrou a fragilidade que o mundo vive diante do capitalismo financeiro. Então, o capitalismo financeiro, principalmente, ele é cruel, ele é selvagem. Então, é a luta dos mais fortes engolindo os mais fracos. Né? Os Estados Unidos faz isso na América Latina toda, os Estados Unidos faz isso no Oriente Médio, faz isso na África, né? Então eles exploram os mais fracos e não permite reação. Aqueles que resistem, como lá no Oriente Médio, os Estados Unidos simplesmente invade e detona tudo, né? Aqui no Brasil e na América Latina ele não precisa invadir, gastar bomba, porque aqui é só comprar um juiz, comprar meia dúzia de deputados, eles dão um golpe no Estado, né? Então, para concluir, pessoal, né, o mundo desenvolvido ergue muros, propõe isolamentos e leis severas de imigração. Né? A fronteira do México com os Estados Unidos
é um bom exemplo disso, né? Pois reflete muita tensão internacional, né? Os Estados Unidos sempre explorou o México, roubou muitas terras do México, né? Onde tinha petróleo, os Estados Unidos anexou aqueles territórios para ele, né? Sempre usou a mão de obra mexicana, sempre explorou as riquezas mexicanas. E agora que o México está passando por uma crise, né? Ele pega e se isola, não deixa os mexicanos atravessarem a fronteira, né? Então, para a gente ver, né, os países passam atualmente por políticas de erguimento de muros, né? Isso não é só os Estados Unidos, não. Muitos estão fazendo isso e é uma coisa muito triste, né? Você isolar as nações, né? E isso aumenta mais essa desigualdade social, né? E é um momento para a gente pensar nisso. Então, meus queridos, vocês podem observar que nas últimas aulas a gente abordou muito esses temas sociais, né? Então fiquem atentos, leiam o PET, assistam os filmes, né? Não percam essas oportunidades de estudarem, né? Mesmo que vocês estejam sofrendo sozinhos, tá? Nós também estamos sofrendo aqui, mas vamos aproveitar esse momento e adquirir algum conhecimento, tá? Para quando a gente voltar às aulas, vocês não estarem tão defasados assim, tá? Então fiquem bem, meus contatos estão aqui, fiquem bem, bons estudos.